Vamos dar continuidade à apresentação dos fenômenos eletromagnéticos relativos à indução e indutância e os conceitos a eles relacionados, a lei de Faraday e a lei de Lenz e suas aplicações. Se por acaso você não viu a parte 1, se dirija a esse endereço colocado aí para assistir a parte 1. Ela é importante para compreender a continuidade da apresentação. Temos aqui a apresentação da principal tecnologia desenvolvida a partir da ideia da indução eletromagnética, que é o gerador de corrente alternada, também conhecido como alternador. Observe nesse desenho que do lado esquerdo temos uma espira que irá girar no interior de um campo magnético. À medida que essa espira gira, o fluxo magnético na área da espira irá variar, e conforme a lei de Faraday, teremos então uma corrente elétrica induzida na espira. Essa corrente elétrica induzida pode ser coletada por escovas que estão no término das espiras, nas suas conexões, e assim teremos essa corrente elétrica aproveitada em um circuito. Observe que, pelo gráfico à direita, nós temos uma variação do fluxo que vai variando no tempo, que seria a curva senoidal verde, e, por consequência da variação desse fluxo, teremos uma força eletromotriz induzida também variável no tempo, que seria a curva laranja. Temos aqui uma pequena alteração na configuração do gerador elétrico anterior. Nesse caso, temos uma combinação de escova e um comutator, de tal forma que a corrente elétrica induzida, provocada pela variação do fluxo magnético no interior da espira, ela será de tal forma que, ao ser retiradas pelas escovas, nós teremos uma corrente induzida e uma força eletromotriz induzida numa única direção. Dessa forma, podemos considerar que esse é um gerador elétrico de corrente contínua. Temos aqui a configuração de um outro gerador elétrico, nesse caso um gerador elétrico com haste deslizante. Observe que o condutor em forma de U, junto com a haste condutora que desliza sobre ele, forma uma espira. Essa espira está imersa num campo magnético uniforme e constante. Porém, teremos, à medida que a haste desliza, uma variação da área da espira e, portanto, uma variação do fluxo no interior da área dessa espira. Portanto, essa área varrida pelo deslocamento da haste nos dará uma variação de fluxo no tempo. E uma variação de fluxo no tempo nos produz uma corrente elétrica induzida. Portanto, temos com esse sistema um gerador elétrico. Observe que esta configuração de haste deslizante em cima de um condutor em forma de U no interior de um campo magnético só se torna um gerador elétrico quando existe um trabalho externo para movimentar a haste. À medida que esta haste se movimenta, há uma variação do fluxo no interior da espira, e esta variação do fluxo no interior da espira produz uma corrente elétrica induzida. Porém, essa corrente elétrica induzida faz surgir uma força magnética na direção contrária à força trabalho exercido externamente. Observe que na configuração de um gerador elétrico de haste,
O surgimento da força magnética se opõe ao movimento provocado pela força da mão. Nesse caso, é necessário realizar um trabalho externo para executar a ação de movimento da haste condutora. Esse trabalho realizado de movimento da haste condutora será equivalente à energia térmica produzida por efeito Joule na espira. Nesse sentido, podemos falar que a potência desenvolvida na tarefa de puxar a espira na presença de um campo magnético corresponde à potência dissipada na espira na forma de energia térmica. Observe um fenômeno interessante conhecido como corrente de Foucault, decorrente de processos de indução. Quando temos parte de equipamentos elétricos que possuem massas metálicas e se deslocam no interior de um campo magnético, sobre essas placas surgirão correntes elétricas induzidas que circulam ao longo do volume desta placa. Observe esse interessante experimento de levitação por corrente de Foucault. Temos uma polia conectada através de uma correia a um disco de alumínio. À medida que giramos a polia, o disco de alumínio girará. Sobre esse disco de alumínio se encontra um ímã. O campo magnético produzido pelo ímã faz com que, à medida que o disco gira, você tenha uma variação do fluxo do campo magnético sobre o disco, gerando assim correntes elétricas induzidas nesse material. Essas correntes elétricas induzidas produzem um campo elétrico que se contrapõe ao campo elétrico do ímã, gerando dessa forma o fenômeno da levitação. Temos aqui um outro experimento interessante. Temos dois tubos, um de vidro e um de cobre. Tendo um pequeno ímã potente, largamos esse ímã na parte superior do tubo de vidro e observamos a sua queda livre. A aceleração desse ímã é praticamente igual à aceleração da gravidade. Portanto, cai num tempo muito rápido. Quando fazemos o mesmo procedimento com o tubo de cobre, observamos que esse potente ímã demora um tempo para sair do tubo de cobre. Qual é a razão? A razão se explica pelo fato de que, à medida que esse potente ímã se movimenta no interior do tubo de cobre, nós temos uma variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético gera correntes elétricas induzidas, ou chamadas correntes de Foucault, no material de cobre. E essas correntes elétricas produzem um campo magnético que se contrapõe ao campo magnético do ímã que está em queda, gerando, portanto, uma resistência ao seu movimento. Temos aqui uma outra aplicação do efeito de correntes de Foucault, que são os detetores de metais. Observe no esquema como que se dá a descoberta de metais por detectores. Vamos falar agora de um dispositivo chamado indutor e a sua correspondência indutância. Esse dispositivo tem como objetivo a produção de um campo magnético com propriedades desejadas. Sendo assim, esse indutor é formado por uma bobina, podendo ou não ter no seu meio, no seu centro, um material. O símbolo de um indutor está colocado ao lado direito desse slide. Observe que, à medida que passamos uma corrente elétrica nessa bobina, teremos no seu interior um fluxo magnético e, nesse sentido, a indutância desse indutor será dada pela razão
do fluxo pela corrente, sendo que devemos levar em consideração o número de espiras da bobina. A presença de um indutor num circuito elétrico gera um fenômeno chamado autoindução. Observe que, nesse circuito do lado esquerdo, temos uma fonte de energia cuja diferença de potencial é variável. À medida em que varia a diferença de potencial, teremos uma variação na corrente. Esta variação na corrente gera no indutor, nos terminais do indutor, uma força eletromotriz induzida, também conhecida como força contra-eletromotriz. Nesse sentido, sempre que tivermos a variação da corrente elétrica, um indutor produzirá nos seus terminais uma fonte eletromotriz induzida que se contrapõe à variação da corrente elétrica. Desta forma, a presença de um indutor no circuito elétrico cumpre o papel de fazer com que não ocorra variações bruscas da corrente elétrica em virtude dos efeitos da força eletromotriz autoinduzida, ou também conhecida como força contra-eletromotriz. Observe que quando ligamos o circuito que possui um resistor e um indutor, nós teremos uma configuração da corrente ao longo do tempo, dada pelo gráfico à direita abaixo. Temos, assim, um crescimento exponencial da corrente, dada pela equação abaixo. Portanto, num circuito elétrico que possui um indutor, a corrente elétrica levará um tempo para se estabilizar. Uma vez estabilizada, podemos dizer que haverá uma energia magnética acumulada no indutor. Quando retiramos a fonte e fechamos o circuito resistor e indutor, observamos que essa energia magnética será devolvida ao circuito e transformada, nesse caso, em efeito Joule no resistor, fazendo com que essa corrente, ao longo de um tempo, decaia até zero. Portanto, observe que quando não há variação de corrente num circuito em que tem um indutor presente, não teremos nos terminais do indutor uma diferença de potencial. Porém, quando ocorre variação da corrente, teremos sim uma diferença de potencial nos terminais do indutor. Observe, portanto, que a energia armazenada em um indutor ela é diretamente proporcional ao valor da indutância e também diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica estabilizada do circuito. Observe também que a densidade de energia magnética no interior de um indutor é diretamente proporcional ao quadrado do valor do campo magnético no interior desse indutor. O fenômeno da indução mútua surge quando temos uma configuração de duas bobinas próximas uma da outra, sem uma ligação entre elas. Na primeira bobina, quando temos uma variação da sua corrente, teremos a variação do fluxo magnético desta. E a variação do fluxo magnético dessa, no interior da segunda bobina, provocará uma corrente elétrica induzida. Então, isso configura uma indutância mútua. Uma das principais aplicações tecnológicas da indutância mútua é o transformador. O transformador faz com que você possa modificar os níveis de tensão e corrente elétrica, mantendo a potência elétrica praticamente constante de um circuito para outro. E também o transformador permite um acoplamento de impedâncias elétricas dentro de um circuito elétrico.